Graça e paz, meus amados irmãos, é com grande prazer que estou aqui para ministrar aos vossos corações neste local, que tudo que venha a ser dito aqui venha a ser para engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Hoje teremos uma mensagem da série de estudo, a primeira carta de Coríntios. Então convido os irmãos que não deixem de ver os que já passaram e que venham continuar a acompanhar essa série de estudo que está sendo feita e ministrada pelos seminaristas da casa, que vocês venham estar buscando aprender juntamente conosco. Cantaremos então nesse momento louvores a Deus e em seguida estaremos fazendo uma oração e começaremos a ouvir a palavra do Senhor. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu bom Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e hoje salvo me alegro em sua cruz. Bem ouvir a falar dessa graça sem par que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Colocar na tua presença e assim, Pai, oferecer um culto agradável a Ti. Que a mensagem que venha a ser dita nesse momento, que venha a ser ministrada, venha vir da parte do Senhor para aqueles que estão Te ouvindo. Que o Senhor venha estar alimentando a cada um de acordo com a Tua vontade. Que venhamos, esse canal venha a ser um instrumento do Senhor para estar alcançando mais vidas, para que a Tua mensagem venha a ser proclamada, para aqueles que estão sedentos e necessitando da Tua fonte de água viva, venha receber então da Tua palavra, Pai. Usa o Teu servo, que tudo que venha a ser dito aqui, Pai, seja simplesmente para glorificar o Teu santo nome.
que venhamos ser simplesmente dispenseiros da Tua boa palavra, que venhamos ser servos fiéis a Ti, Pai. É dessa forma que eu te oro, desde já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, agora vamos estar falando da parte do Senhor ao que foi colocado a nós seminaristas. Então estaremos fazendo uma série de estudo sobre 1 Coríntios. E hoje o texto que estaremos lendo e estudando está em 1 Coríntios 1, do 18 ao 25. Peço que os irmãos estejam abrindo a Bíblia de vocês para estar acompanhando a leitura dessa noite. Que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. O autor dessa carta é o Paulo. Ele escreve a carta aos Coríntios, provavelmente. Ele escreve lá de Éfeso, na metade do século 55. Nós podemos ver isso no capítulo 16, versículo 8 e 9. E quando Paulo estava na sua terceira viagem missionária, quando ele está indo à igreja de Éfeso. A cidade de Corinto, ela é localizada no sul da Grécia e possui uma posição privilegiada para o comércio mundial naquele tempo. Era um local onde era uma rota comercial. De um lado era o Golfo Sarônica e de outro era o Golfo de Corinto. E no meio dessa linha de um golfo ao outro, estava localizada em uma planície, que era alta, a igreja de Corinto, a cidade de Corinto. Ela é um local que era rico, porque era um lugar de transição, um lugar comercial, e tinha uma quantidade de visitas grandes de pessoas de outras nacionalidades, culturas diferentes estavam ali naquele lugar. Então isso é muito importante nós prestarmos atenção sobre isso. Primeiro, que essa igreja está dentro de uma cidade que é ponto comercial, recebe diversas culturas diferentes, recebe instruções de meios diferentes, conhecimentos pagãos, estão todas elas entrelaçadas dentro desta cidade. Outra coisa que devemos ter em mente é que essa cidade é uma cidade rica, porque ela é uma cidade onde parte da grande maioria do comércio passava por ali. O que acontece? Os navios onde transportavam cargas chegavam nesse estreito e aportavam ali, e os navios eram rolados ali, puxados por meio de rodanas de um lado para o outro, ou seja, todo o valor capital, comercial, passava-se por ali. Então é uma cidade extremamente importante naquele tempo. Uma vez que a viagem por mar, ao redor do mar, era demorada e era muito perigosa. Então era um meio pelo qual os capitães de navios preferiam fazer dessa forma, puxar seus navios, e assim havia uma grande quantidade de comerciantes naquele lugar. A igreja de Corinto havia sido fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária. Ele ali de costume, ele ministra na sinagoga
onde teve auxílio de duas pessoas, Priscila e Áquila. E ali eles foram ajudantes dele por um tempo, e depois Paulo ele sai e deixa essa igreja na mão de Timóteo. Mas Paulo ali, ele tenta fazer, escreve essa carta tentando trazer essa igreja e separar essa igreja das ideias e das culturas que haviam ali. Diversas culturas que se entranharam dentro dessa igreja. E aí Paulo ele traz exortações dentro dessa carta, buscando levar um entendimento que vem de Deus, que é difícil para Paulo ali trazer para essa igreja. Lembrando que ela está em meio de diversas culturas pagãs, em meio de diversas culturas aonde entranham dentro desta igreja, e assim ela é contaminada por essas ideias que vêm de fora. Ela é uma igreja que está infectada com facções, com divisões, e ela também demonstra uma carnalidade acentuada e uma imaturidade espiritual. E é nesse contexto que Paulo escreve essa carta. Após o Apolo ter chegado ali e pregar a esta igreja e fazer um ministério, há um grupo que se diz ser o grupo de Apolo. Posteriormente também tem um grupo que se diz ser o grupo de Paulo. Isso a gente vai ver lá no capítulo 1, do 10 ao 13, depois do 3, do 1 ao 9. E depois tem o de Cefas. E ainda mais um outro grupo que se diz ser o grupo de Cristo. Tudo isso demonstra uma igreja imatura que busca a sabedoria do homem, e assim ela, dentro desses entendimentos, começam a fazer facções, de distinção de pessoas e grupos dentro da igreja. E Paulo começa a tratar todas essas coisas dentro dessa carta de Corinto. O problema mais sério que a igreja de Corinto tinha na época era o seu mundanismo. É uma relutância em se separar da cultura do seu redor. A maioria dos crentes não conseguiam afastar-se do modo que eles viviam anteriormente. Era uma cultura egoísta, imoral e pagã. Isso tudo está entrelaçado dentro desta igreja, e Paulo está tratando nesta carta. Então, sempre quando formos ler a carta de 1 Coríntios, sempre devemos lembrar disso. Uma igreja de pessoas ricas, com um local rico, com uma imoralidade e conhecimento pagã dentro dela. Com conhecimento egoísta, as pessoas que buscam para si e esquecem de outras pessoas. Pessoas que gostam de buscar partidos, pessoas que gostam de buscar simplesmente grupos ao qual eles se identificavam, e assim eles caminhavam de acordo com esse grupo. Lendo isso, lembrando disto, Paulo começa a fazer essas exortações, e é dentro desse contexto que estaremos trabalhando nesse momento. Então, Paulo ele faz uma mensagem falando sobre a loucura da mensagem da cruz. E é isso que estarei trazendo para vocês essa noite, através dessa mensagem. A loucura da mensagem da cruz. E ali no versículo 18, nós podemos ver algumas verdades. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. No versículo 18, Paulo ele faz uma clara distinção entre dois grupos. Ele fala simplesmente daqueles que se perdem e aqueles que nós, no caso, nós que somos salvos. Então, tem aqueles que se perdem e aqueles que são salvos. E essa palavra que ele fala aqui, se perdem e salvos, está dentro de um presente contínuo. É uma palavra que está dizendo que é longa, tem início, né? Ela é presente, porém ela continua sendo. Ou seja, eternamente se perdem e eternamente somos salvos. E é dentro disso que Paulo está falando.
Outra coisa que devemos lembrar aqui é a palavra certamente. Essa palavra certamente está dizendo de fato é certo que. A palavra diz que a palavra da cruz é loucura para os homens que se perdem. Então é certo que essa palavra é loucura. Ele não fala que é uma possibilidade de uma pessoa não entender essa palavra. Ele diz que é certo que seja louca para essa pessoa o entendimento dela. O aspecto que nós devemos, um segundo aspecto nesse versículo devemos lembrar, é que não é uma mensagem decodificada pelo intelecto. Nós não conseguimos entender simplesmente pelo nosso próprio intelecto. Aqui, quando eu leio isso e vejo isso, eu lembro do filme Código do Inferno, onde Bruce Willis ele encontra uma criança que tem uma inteligência muito grande e ela, lendo um jornal, uma revista, ela consegue decodificar uma mensagem que para qualquer uma pessoa é difícil acontecer de decodificar. Então, algumas pessoas mandavam, espiões, e mandavam essas mensagens para outras células através desses códigos. E essa criança, ela entende essa mensagem, consegue decodificar pelo seu intelecto ser muito alto. E aí, esses espiões começam a buscar essa criança para vir e matá-la, porque tinha mensagem que não deveria ser lida por uma outra pessoa. Ou seja, é uma mensagem que é quase que impossível que uma pessoa consiga entender, porém, se tiver um intelecto alto, conseguiria entender. Mas aqui a mensagem da cruz que ele fala é uma mensagem que é incapaz do homem por si só, pelo seu intelecto, se achegar a ela e entender por si só. Ele fala que essa mensagem é loucura para aqueles que são perdidos, aqueles que se perdem. Esse homem ele não consegue entender por si só esta mensagem. E Paulo está falando exatamente sobre isso nesse versículo 18, que ela é uma mensagem que não é decodificada pelo seu próprio intelecto. E ele fala outra coisa que é muito interessante para nós, que para os que se perdem é loucura, porém para nós, que somos salvos, é poder de Deus. E por que ele fala isso? Porque ele fala que para uns é loucura e para outros é poder de Deus. Nós podemos ver o porquê é poder de Deus no versículo 19 e no 21. E nós podemos entender o porquê elas se perdem, é loucura para os demais, no 22 e no 23. Então vamos dar lendo aqui o versículo 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo está dizendo aqui está citando um texto lá de Isaías 29, 14. E esse texto se trata de uma advertência de Deus contra o seu povo que faz uma aliança com o Egito. É Deus falando para o seu povo que ele ali estaria cegando os olhos e o entendimento daqueles que são líderes desse povo. Então, Paulo ele faz uma citação direta de Deus, aonde os religiosos eles não conseguiriam entender a mensagem de Deus. O povo vivia em práticas aprendidas. Esse Deus está falando o seguinte para esse povo naquele texto de Isaías. Antes, ele fala assim, esse povo vive em prática, exatamente só em prática de coisas aprendidas, mas não vive de coração. Então vamos fazer a leitura do texto do versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Aqui Paulo ele trata de 3 aspectos diferentes. O primeiro aspecto que ele trata nesse versículo é certamente. Esse certamente que ele fala aqui logo no início do versículo é de fato. É um certamente que quer dizer uma certeza. É certo que. Então ele está dizendo, é certo que a palavra da cruz é loucura. Ele está dizendo que essa palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Ele não está dando uma possibilidade de uma pessoa
entender ou não, ou dela ser ou não uma loucura, mas todos aqueles que se perdem, esta mensagem de fato é uma loucura. O segundo aspecto que nós podemos notar aqui nesse versículo é que essa mensagem não é decodificada intelectualmente. Por quê? Ele está dizendo que essa pessoa, ela depende de Deus para entendermos essa mensagem, que somos salvos pelo poder de Deus. Para os que somos salvos, é poder de Deus. Ou seja, pelo poder de Deus que nós temos o entendimento desta mensagem. É pelo poder de Deus que conseguimos entender aquilo que ele está falando aqui. Ou seja, ele está dando discernimento, dando uma divisão de dois tipos de pessoas. Aqueles que se perdem e aqueles que são salvos. Para esses que se perdem, é loucura. Porém, para aqueles que são salvos, é poder de Deus. E dentro desse entendimento, eu me lembro de um filme que Código do Inferno, Código para o Inferno, onde Bruce Willis, ele encontra uma criança, ele vai salvar, cuidar de uma criança, ele é um policial, e cuida de uma criança que, lendo uma revista, ele era autista, lendo uma revista, dentro de um caça-palavras, ele encontra um código de um grupo de agentes. E esses agentes enviavam mensagem para outras células através desta revista, através desses códigos que eles enviavam. E essa criança, com um intelecto muito alto, ele consegue olhar para aquela revista, naquele meio daquele código de palavras cruzadas, e interpretar, entender aquilo que ele está dizendo ali, e qual era a mensagem. E com isso, ele inocentemente entra em contato com esses agentes, e esses agentes vão atrás dessa criança para tentar matá-la. O que eu quero dizer aqui? Que mesmo que eu tenha uma capacidade acima de qualquer uma outra pessoa de intelecto extremamente elevado, eu jamais conseguirei entender a mensagem que está dentro da mensagem do Evangelho. Eu jamais vou entender pelo meu próprio intelecto aquilo que Deus está falando através da Bíblia, através da tua mensagem, Cristo Jesus. É necessário que o poder de Deus haja sobre mim para que eu venha entender esta mensagem. Eu jamais, por mim mesmo, conseguirei me achegar a Deus e interpretar tudo aquilo que Ele tem falado a nós. É necessário uma ação de Deus sobre mim para que eu consiga entender. Lá em Efésios fala sobre o espírito de sabedoria, o espírito que nos dá o entendimento do pleno poder de Deus. E é esse espírito de Deus que nos dá essa sabedoria, que nos abre o entendimento, que nos faz entender a graça que recebemos. Então aqui Paulo está falando que é certo para essas pessoas que se perdem, que isto aqui é uma loucura, mas também é certo que aqueles que são salvos é poder de Deus. E aí, fazendo essa leitura, nós temos dois tipos de perguntas que podemos fazer. Primeiro, por que para nós é poder? E por que para os que se perdem é loucura? E aí, respondendo essa pergunta, Paulo ele coloca no versículo 19, 21 ao 21. Por que é poder? E no versículo 22 e 23, ele responde o porquê é loucura. Então vamos tentar entender através do texto o que seria esse poder. Versículo 19 diz assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Este texto que ele fala aqui, pois está escrito, é uma citação de Paulo a Isaías 29, versículo 14. O que se trata esse texto ao qual ele está se referindo? É um texto de Deus advertindo seu povo que está buscando fazer uma aliança com o Egito. E aí, nesta advertência, Deus ele fala para esse povo que ele estaria destruindo a sabedoria. E aí ele fala dessa forma aos povos: ai dos religiosos ritualistas. Ele está citando nesse texto que o povo de Deus, ele vive de ritos aprendidos, porém não vive de coração. Ele está falando do que
houve para esse povo. E lá no Êxodo, para Moisés, Deus instruiu o povo como deveria fazer as práticas religiosas. Deus deu os mandamentos, deu leis, meios para construir o santuário, meios para sacrificar. E aí este povo, ele aprendeu como fazer tudo isso e simplesmente fazia por fazer, como uma ação de justificação. Eu já sacrifiquei o cordeiro, eu já fiz a minha propiciação pedindo perdão pelos meus pecados. E isso era simplesmente práticas, meras práticas, não era um meio de adoração, não era um coração quebrantado levando a Deus um sacrifício, mas era uma prática qualquer dada a Deus. Isso nós podemos olhar e lembrar exatamente onde lá em Gênesis fala sobre Caim e Abel. Caim, ele mata seu irmão porque ele faz uma prática religiosa a qual Deus não se agrada. E Abel, ele faz uma prática agradável aos olhos de Deus, porque ele faz com o coração contrito, ele faz com o coração voltado a Deus. Mas Caim, ele é aborrecido. Deus fala que não se agrada daquela prática. É simplesmente um dar de qualquer coisa. É um dar para um Deus, simplesmente. Não é porque ele está com o coração quebrantado. E aqui Deus fala para esse povo que este povo está agindo desta forma. Simplesmente realiza práticas, mas não tem um coração quebrantado. Ali em Isaías, Deus está denunciando isso. Outra coisa que ele está falando é que os líderes religiosos, os profetas e videntes, estariam cegos e sem mensagens. Nós podemos ver isso nesse mesmo texto, 29, no versículo 11. Ele fala que seria igual a ele se pegasse uma pessoa instruída, que sabe ler, colocasse um livro com um cadeado diante dele e falasse, lê isso. E ele não posso, este livro está trancado, está selado. E aí ele pega um não instruído e fala, lê isso. E este não instruído fala, não sei ler, não posso ler. E nesse texto Deus está falando exatamente isso para o povo. Ele fala para o seu povo o seguinte, vocês estarão desta forma. Eu posso colocar este livro diante de vocês e vocês não terão capacidade de ler. Aqueles que têm intelectual para poder ler qualquer coisa, interpretar, não conseguirá abrir o livro e ler. E aquele que não tem intelecto, ele vai olhar o livro e vai falar assim, eu não consigo ler. Deus está falando que fecharia os seus olhos, fecharia os seus entendimentos. Deus está dizendo que vai deixar de dar essa mensagem ao seu povo. Ele está falando então que esse povo não tem mais essa capacidade. Lá nesse texto em Isaías, as referências indicam que esse não ler é próximo ao endurecimento do coração de Faraó, quando Deus fala ao Faraó que endureceria o seu coração. Ou seja, esse não entender é o teu coração ser duro de tal forma que não aceita a palavra de Deus. Ali Moisés chega a Faraó e pede permissão para levar o seu povo. Porém, Faraó, vendo as pragas, recebendo esta mensagem direta, mesmo assim, tem o coração endurecido e não permite que o seu povo vá. E é desta mesma forma que este texto é comparado pelos estudiosos, como sendo o endurecimento do coração. Deus fecha os seus olhos. A outra coisa que diz nesse texto, as maravilhas do Senhor continuará. Lá em Isaías 29, 14, a redenção por meio do castigo. Deus fala que estaria castigando o seu povo. É um texto onde que Deus está falando que vai castigar o seu povo, porém este povo receberá o castigo, mas como um meio de redenção. Será um benefício para o seu povo. E é esse texto que Paulo está citando aqui agora. É um texto onde ele fala, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos.
Ou seja, esse povo não tem mais a capacidade de ler e entender. Esse povo não tem mais a capacidade de ler e interpretar. Esse povo não tem mais a capacidade de olhar sequer este livro. E é isto que Paulo está falando nesse momento. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Paulo aqui está fazendo mais uma citação ao texto de Isaías. Mas nesse momento ele está dizendo sobre o Isaías 19, versículo 12. Nesse texto, Isaías ele grita para o povo de tal forma, falando assim: perguntem aos sábios, perguntem aos profetas, cadê eles? Pergunte o que Deus fala sobre a aliança que vocês fazem com o Egito. Pergunte a esse Deus o que ele responde sobre esta aliança. Então aqui é uma citação de um texto de ironia, onde Isaías, sendo profeta de Deus a esse povo, ele sabe que Deus fala que não deveria transmitir essa mensagem ao povo. E aí ele fala assim: pergunta então para cada um dos teus sábios, pergunta então para cada um dos seus profetas, o que Deus pensa sobre isso. O que Deus pensa sobre a sua aliança com o povo do Egito? E é isso que Paulo está falando aqui nesse momento. Aonde está o inquiridor deste século? Aonde está o escriba? O que ele sabe de Deus? O que ele entende de Deus? Aonde estão os intelectuais? E o que eles pensam a respeito de Deus? O que Deus fala para eles? O que eles sabem de você? O que Deus sabe? E é isso que Paulo está falando nesse momento. Pergunta para eles o que o Senhor dos Exércitos sabe sobre esta aliança. O que o Senhor dos Exércitos fala sobre e determinou contra o Egito. E é isto que Paulo está recitando aqui nesse momento. Outra coisa, o homem fica cego em seu próprio entendimento. Aqui, nós podemos entender sobre a providência do Senhor e o conhecimento do homem. Nos estudos que nós temos ali no seminário, há um ensino sobre o criacionismo. E aí eles falam sobre, ali mostra o entendimento bíblico da criação de Deus, onde Deus cria tudo do nada. E todas as coisas passam a ter ordem, meios de funcionamento, formas da natureza agir e padrões. E aí você vê o homem buscando sabedoria e aí descobre várias leis. Nós temos aí as leis de Newton, temos várias ciências que estudam ao meio da natureza como caminhar. E aí nós vemos esses doutos, esses que estudam, se ensoberbecendo por este conhecimento. Mas poucos sabem sobre o Deus que criou todas essas coisas. E uma das coisas muito interessantes que nós podemos aprender é que tudo que há criado evidencia esse Deus. As leis de Newton, que mostram que cada uma coisa tem o seu próprio propósito, que elas não mudam, não tem variação, sempre terá uma forma de acontecer, elas sempre serão daquela forma, simplesmente mostra que há um Deus que tem leis que mostram a organização daquilo que ele criou. Quando você olha para a ciência, você vê as operações químicas, sabendo que você pode beber uma água hoje e amanhã você poderá beber novamente, porque o teu corpo receberá sempre a água da mesma forma, é a ação de Deus sobre aquilo dali. Porque a providência de Deus faz com que tudo permaneça da forma com que ele criou e continue daquela forma. Então nós sabemos o que esperar a cada dia de cada uma das ações que tomamos. Porque tudo que foi criado, ele tem um padrão. E assim conseguimos agir e saber de cada dia como fazer e caminhar. Porque Deus nos ensina cada uma dessas coisas. Mas nós que estudamos muito, o homem quando estuda muito, ele se capacita e acredita que o seu conhecimento é tudo.
Então ele sabe que aquelas coisas ali, há uma lei por trás, e entende que aquelas leis são soberanas, não tem nada a ver com Deus. Então tira Deus, separa Deus daquilo. Nós olhamos para a matemática quântica, que fala que tem 29 leis universais que regem todo o universo. Se uma matemática daquela tivesse um ponto ou um milésimo de ponto de erro no seu cálculo, o universo deixaria de ser o que é. Estamos falando de 29 leis universais alinhadas que dizem que rege tudo que há no universo. E não há acaso nessas leis. Eles mesmos falam, não tem como dar posição para o acaso. Não tem como o acaso alinhar 29 cálculos diferentes, dizendo como que cada uma parte da criação haveria de agir. Cada uma das partes da criação deveria de ficar. E aqui então nós entendemos que nós não podemos nos basear simplesmente pelos nossos achismos, pelos nossos próprios conhecimentos, porque tudo isso demonstra a providência de Deus. Deus é aquele que governa todas as coisas. Deus fez todas as coisas, e todas as coisas revelam a esse Deus que criou. Então Paulo, quando ele fala isso, ele está denunciando esses sábios. Então me diz, já que você sabe de todas as coisas, o que pensa Deus? O que pensa Deus? E é assim que ele está perguntando para nós hoje. Versículo 21. Assim está escrito. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então esse versículo também ele tem alguns ensinamentos para nós sobre a loucura. O primeiro aspecto que nós podemos entender aqui é que o homem está cego espiritualmente. Você fala aqui, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Como havíamos falado, o homem não consegue entender. Paulo já havia introduzido isso antes. E ele reafirma, o homem é cego espiritualmente. O homem por si só não consegue obter este conhecimento. Nós sabemos que o homem está morto espiritualmente. E este homem morto, ele não vê. Logo, ele jaz. Há a palavra bíblica que fala que o mundo jaz no maligno. E aqui Paulo está falando exatamente isso. O homem está cego espiritualmente. E aprove Deus. Aprove Deus. Outra coisa que ele fala aqui também, que esse aprove Deus refere-se a alegre propósito divino. Alegre propósito divino para dizer ao homem sobre o plano de salvação. Esse plano de sabedoria, esse plano de entendimento. E que propósito de plano divino é esse? É a mensagem que salva. Está dizendo aqui, que é a mensagem que salva. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. A loucura da pregação é a mensagem que salva. É a mensagem da justiça de Deus em Cristo Jesus, que salva por meio da fé. Lá em Romanos, nós lemos dessa forma, Romanos 1, 16, 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa mensagem é referente à justiça de Deus imputada em Cristo Jesus. Então essa mensagem que nos salva é simplesmente a mensagem do Evangelho que diz que nós somos mortos em nosso delito do pecado.
Nós não conseguimos nos achegar a Deus, porém Deus, rico em misericórdia, amou o mundo, e assim aqueles que são o seu recebem salvação em Cristo Jesus, através daquilo que Ele realizou na cruz, aquilo que é realizado no madeiro. Cristo vem e morre em meu lugar e no seu lugar. Então essa mensagem louca, a loucura da pregação é esta. É um Deus que se faz homem. É um Deus que se faz homem, caminha e anda entre nós. É um Deus que se faz homem e anda entre nós e se entrega no nosso lugar. Que paga aquilo que é nosso dever pagar. Ele simplesmente faz aquilo que nós deveríamos fazer. Isso mesmo, para a glória dele. Seu nome é glorificado nele. E nós somos feituras dele, para a glória dele. Esta é a loucura que ele está falando aqui. A loucura da mensagem da pregação. É o Cristo ressurreto. É o Cristo crucificado. É o Cristo humilhado. É um Deus que se deixa ser humilhado por um povo. É um Deus que se entrega em detrimento, a favor deste povo. É um Deus que é morto. E assim ressurge. E quando ressurge, ele leva consigo o seu povo. Esta é a loucura da pregação. Esta é a loucura que salva. Esta é a loucura que é poder de Deus. E aqui Paulo, ele fala que é poder para judeus e para gregos. Mas aqui no versículo 21, nós vamos ler dessa forma. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. E aí ele fala mais uma coisa. No versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Por que ele fala isso aqui no versículo 22? É respondendo o porquê é loucura para os judeus e o que é loucura para aqueles que se perdem. Primeiro, os judeus pedem sinais. Até hoje os judeus não reconhecem o Cristo, na sua grande maioria, como aquele que era o Messias. Porque eles buscavam um Messias herói nacional. Eles buscavam um Messias que fosse redimir sua nação e tirar do poder do Império Romano. Eles esperavam um Messias que faria com a sua nação fosse uma nação sólida, livre de qualquer investida de algum povo inimigo. E aqui ele vê um Cristo. Eles vêm buscando um sinal de um Messias que seja um homem político. Eles buscam um sinal de um Messias que seja revolucionário, que lute pelas causas de sua nação, que lute pelas causas do seu povo. E por que seria loucura para os gregos? Porque os gregos buscam sabedoria. Gregos é um grupo de pessoas, é uma nação que busca pessoas versadas em toda a sabedoria deste mundo. São pessoas que têm uma busca de pensamentos filosóficos, uma cultura grande, e eles buscam pessoas que, para liderar, que tenham sido discípulos de grandes pensadores, discípulos de mestres grandiosos, que filosofam, que falam coisas bonitas. Eles buscam uma pessoa que seja eloquente. Eles buscam uma pessoa que fosse de boa aparência, de uma boa oratória. Então, por que eles veem isso como uma loucura? Nós vamos ver isso também lá no versículo 23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, ele está falando aqui, para esses que buscam um herói nacional, um homem político, um homem revolucionário, um homem douto de toda a sabedoria deste mundo, um homem eloquente de boa aparência, nós pregamos Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado nos diz uma coisa.
ele não foi herói nacional, mas ele foi herói de um povo exclusivo, sim. Ele foi herói para o povo de Deus. Ele não estava preso a uma nação. Ele está preso a um povo que é de Deus, a um povo exclusivo, sim. Logo, esses heróis, esses que buscam o herói, não viam Cristo Jesus como seu Messias. É um escândalo entender que um Cristo que viria para uma nação, para libertar uma nação, se entregasse e fosse morto. Além do mais, esse que foi entregue e fosse morto, ele não se envolve com as coisas daqui. Ele fala, não, dá de César aquilo que é de César. Ele não se envolve com políticas. Ele não se envolve com aquilo que eles buscavam que ele se envolvesse. Eles chamam ele para ser rei e ele simplesmente despreza esse chamado. Esses que buscam um homem revolucionário encontram em Cristo Jesus um homem que simplesmente se entregou sem lutar. Em momento nenhum, esse homem que deveria ser revolucionário se revolta contra aquilo que está acontecendo com ele de forma injusta. Ele, pelo contrário, de bom grado ele vai e faz aquilo que eles mandam. Bom grado ele é açoitado. De bom grado ele se entrega para ser morto e é ali crucificado. Em momento algum ele murmura contra esses seus acusadores. Pelo contrário, ele pede para Deus ter misericórdia. E isso para eles é uma loucura, porque eles buscam um homem que seja de poder para este mundo. Um homem que seja de acordo com seus próprios padrões desse mundo. E para os gregos, o que nós poderemos falar? Aqueles que buscam um homem de boa aparência, aquele que busca um Messias que seja eloquente. Nós podemos falar sobre o que Isaías fala em Isaías 53, 2, versículo 3. E como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós, para ele, não havia boa aparência nele, para que desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens se escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Para os que buscam um homem versado, olhe desta forma. Um homem que é desprezado, um homem que se fecha e fecha os olhos para que não se veja. É um homem que nós deveríamos esconder o rosto, falando que, Deus, quem é este? É um homem que não tem formosura. É um homem que não se apresenta como um grande líder, não se apresenta como um grande doutor, não se apresenta como aquele que tem uma boa oratória, aquele que se demonstra um homem eloquente. E para esses, isso aí é o escândalo. Então o escândalo para todos eles é exatamente isso. Isso é um Deus, é um Cristo que tanto para os judeus quanto para os gregos é reprovado. É um Cristo que não vale a pena se investir e se observar, porque ele é um Cristo que está fora dos padrões desse mundo. Está fora dos padrões que eram buscados na nossa sabedoria. Para nós seria mais interessante um homem político, para nós seria mais interessante um homem eloquente, dotado em toda a sabedoria. Porém, na loucura de Deus para eles, este homem não serve. Este homem ele deve ser desprezado. Este homem deve ser rejeitado, porque não fornece aquilo que nós entendemos que é o melhor. No versículo 24 está escrito desta forma. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Na grande sabedoria de Deus, Cristo é a resposta certa. Para nós, seja judeu, gregos, brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade, Cristo é o poder de Deus. Pois em Cristo Jesus é realizada a justiça. Pois em Cristo Jesus somos redimidos.
E em Cristo Jesus é a fonte verdadeira de toda a sabedoria. Lá em João ele fala que deixaria o Consolador. E este Consolador que ele nos diz que deixaria é o Espírito Santo do Senhor, que nos habilita a conhecer as profundezas da sabedoria de Deus que está aqui dentro da palavra. É o Espírito Santo do Senhor que nos capacita a entender aquelas palavras ao qual Deus fala, que o homem por si só não conseguirá decifrar. É o Espírito Santo do Senhor que nos abre o entendimento para falarmos e entendermos da graça de Deus. É o Espírito Santo do Senhor que nos capacita a entender a justificação pela fé. É o Espírito Santo do Senhor que nos mostra esse Cristo que se entrega em meu favor e a seu favor. É no Espírito Santo do Senhor que nós entendemos como somos redimidos diante de um Deus. Então, na sabedoria de Deus, o Cristo que deve ser desprezado pelo homem, o Cristo que para nós é uma loucura observar e olhar para Ele como mestre, é a pessoa certa a observar. Somente pelo Deus, no seu próprio entendimento, nós conseguimos entender Cristo Jesus como nosso mestre, como nosso guia. E para nós sempre será como uma loucura se formos pelo nosso próprio entendimento. No versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que dos homens. Esse versículo, ele nos diz duas coisas. Uma, a sabedoria de Deus, que é mais sábia que a nossa. E essa sabedoria de Deus é mais sábia do que a nossa, porque é na sabedoria dele que foi construído e arquitetado esse plano de salvação para um povo caído. Que é na sabedoria desse Deus que recebemos justificação em Cristo Jesus. É por esse plano que ele arquitetou que nós não recebemos o castigo que nos é merecido. É nesta sabedoria que somos salvos. E assim também, na fraqueza de Deus, é maior do que a dos homens. Nós não somos nada sem a fraqueza de Deus. Essa fraqueza que ele fala aqui é exatamente o Cristo crucificado. Ele fala aqui essa fraqueza referindo ao próprio Deus que se encarnou. E como um homem ele é morto. Então a sua fraqueza é mais forte do que nós. Porque nós dependemos da morte de Cristo Jesus. Nós dependemos da sua morte para que venhamos ser redimidos. Nós dependemos de Cristo na sua morte para que venhamos ter paz em Deus. Nós dependemos do verdadeiro Cordeiro para que a nossa justiça seja imputada em Cristo Jesus. Logo, se dependemos da fraqueza de Deus, que é o Cristo o homem sendo morto, nós somos mais fracos que a sua fraqueza. Porque é nela que temos salvação. É nela que temos a salvação. E aqui Paulo está falando por isso mesmo. Porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Isso está lá em 1 Coríntios 2, versículo 2. Caminhando mais à frente, ele fala que não há nada entre nós que deve saber, senão o Cristo crucificado. Então, tudo que nós necessitamos saber, tudo que nós precisamos buscar de fato, está em Cristo crucificado. É na fraqueza de Deus que nós devemos nos basear para caminhar. Chegando ao final, eu gostaria de deixar 3 aplicações para a igreja. A primeira aplicação: não busque por sinais e sabedoria deste mundo. Como Paulo fala aqui, não há nada que devereis buscar senão Cristo crucificado. Porque a sabedoria do mundo nos engana. Nos faz pensar que nós sabemos de tudo e não precisamos de nada. Como havia falado. Os doutos deste mundo acham que sabem de tudo porque estuda as leis de Deus, as coisas que a natureza proclama. Mas tudo isso simplesmente demonstra um Deus que arquitetou todas as coisas. E esse Deus que arquitetou todas as coisas, ele demonstra e se revela através da sua criação. Dizendo que ele é um Deus de ordem, que ele deseja ser adorado com ordem e sabedoria. Que ele tem meios de ser adorado.
E toda a natureza proclama esse Deus que tem ordem. E então, nós sabemos que Cristo Jesus é ressurreto, é aquilo que nós devemos saber. É aquilo que nós devemos buscar com sabedoria. A segunda aplicação é: não busqueis justiça diante de Deus com práticas religiosas. Cristo, aqui, houve um momento que ele falou para a mulher samaritana: haverá um momento que Deus busca adoradores em espírito e em verdade. E é assim que eu deixo para vocês esse momento. Que Paulo ele faz a citação de Isaías, onde Deus fala que esse povo adora simplesmente por prática, por simplesmente fazer por fazer, mas não adora de coração. E Deus busca os verdadeiros adoradores, que é aqueles que adoram em espírito e em verdade. Busque a Deus não simplesmente por... Não faça algo para Deus simplesmente por fazer. Não veja esse vídeo simplesmente por ver. Não ore por simplesmente orar. Mas busque a Deus contrito de coração, sabendo a sua incapacidade de estar diante dele, sabendo o quanto você é pecador diante desse Deus justo, sabendo que você necessita dele para a sessão e que você precisa da graça dele. Então busque e adore em espírito e em verdade. E terceira e última aplicação: o Evangelho é poder de Deus para a salvação. O único meio de salvação é através de Cristo Jesus. O único meio de salvação está em Cristo Jesus morto e crucificado. O único meio de salvação está no Evangelho. Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Oremos. Pai amado, Pai querido, graça te damos, Pai, porque Tu tens nos salvado. E através de Ti, Pai, recebemos salvação. Somos reconciliados em Cristo Jesus. Através de Ti, Pai, reconhecemos o que somos. Reconhecemos a nossa necessidade de tê-lo como nosso Senhor. Ter o Senhor como aquele que nos salva, aquele que nos redime. Sabemos, Pai, que nós merecemos a Sua justiça. Nós merecemos o castigo eterno. Mas por graça e por amor, o Senhor tem nos ajudado e tem nos levado ao conhecimento da Tua misericórdia, Pai. Que a Tua palavra venha ressaltar os nossos olhos e nós venhamos entender todas as verdades espirituais que estão contidas nelas. Que o nosso coração venha debruçar naquilo que Tu és, não naquilo que nós sabemos, não em nossas próprias sabedorias, nos nossos próprios entendimentos, Pai, mas naquilo que o Senhor tem nos revelado através da Tua palavra. Assim te oramos, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças e paz aos irmãos.